Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo num clássico absoluto, né? Frankenstein, de Mary Shelley. Com certeza. E temos aqui um material bem rico para analisar. Trechos da introdução, da própria Mary Shelley, do prefácio e, claro, partes essenciais da história. A nossa ideia aqui é tentar entender como surgiu essa ideia tão hedionda, como a própria autora chamou. Vamos investigar o contexto, sabe? Desvendar as camadas da narrativa que esses textos trazem. Exato. E a pergunta que a própria Mary Shelley fazia é um ótimo ponto de partida, né? Sim. Como é que ela, na altura uma jovem, como ela mesma diz, concebeu algo tão sombrio? Vamos começar pela introdução de 1831. Ali ela fala da infância. Isso. Filha de pais super famosos no meio literário, Mary Wollstonecraft e William Godwin. Ela conta que escrevinhava desde cedo, mas que o passatempo favorito era mesmo formar castelos no ar, sonhar acordada. Aham. Ela vivia muito no campo, na Escócia, um lugar que ela chamava de Ninho da Liberdade para a imaginação dela. Mas tem um contraste interessante que ela aponta, né? Sim, é fascinante. Os sonhos acordados eram, super vívidos, originais, mas quando ela ia escrever, ela sentia que era uma imitação servil. Uma pressão, talvez, né? Por causa dos pais. Provavelmente, mesmo que inconsciente. Aí a realidade meio que tomou conta por um tempo, mas o marido, o Percy Shelley... O poeta. Esse mesmo. Ele sempre incentivava ela a buscar uma reputação literária. E aí chegamos naquele verão famoso, 1816, perto de Genebra. Ah, o verão sem verão. Frio, chuvoso. O grupo todo preso em casa. Mary, Percy, Lord Byron, John Polidori. E para passar o tempo, lendo histórias de fantasmas alemãs. Foi quando Byron lançou a ideia, né? Exatamente. Cada um de nós vai escrever uma história de fantasmas. Só que os outros não avançaram muito. Byron fez só um fragmento. Percy Shelley também não foi longe. Era mais poeta mesmo. E o pobre Polidori, como a Mary chama. Teve uma ideia meio bizarra lá da dama com cabeça de caveira, mas não rolou. É. Mas olha que interessante. Depois ele criou o vampiro, que foi super importante pro gênero. Mas ali, naquele momento... A pressão ficou toda pra Mary. Ela conta que era difícil, se perguntava todo dia, já pensou numa história? E nada. Ela até reflete sobre a invenção, né? Diz que não vem do vazio, mas do caos. Que a gente usa o que já existe, aquela analogia do ovo de Colombo. A sacada de usar o que tá ali. Exato. E aí entram as conversas que ela ouvia, principalmente entre Byron e Percy Shelley. Falando sobre o quê? Sobre a natureza do princípio da vida. Se dava para descobrir, para recriar a vida. Falavam muito de galvanismo. Aquelas experiências com eletricidade em músculos de rãs, essas coisas. E isso, que na época era ciência de ponta, meio assustadora até. Mencionaram até umas experiências do Dr. Erasmus Darwin, não o Charles, o avô. Que teria animado um macarrãozinho vermicelli. Sério. A história que corria era essa. Então essa ideia de reanimar matéria morta, ou de montar um ser e dar calor vital, estava muito presente ali na conversa deles. E foi aí, essa conversa foi a chave. Ela teve uma visão, né? Quase um sonho acordado. É o que ela descreve. Uma visão muito nítida. O pálido estudante das artes profanas ajoelhado ao lado da criatura montada. Vendo a coisa ganhar vida, aquele movimento convulsivo. E o pavor. O criador fugindo da própria obra hedionda. Essa imagem foi o núcleo de tudo. Impressionante. Foi a combinação perfeita, né? A pressão para criar, a filosofia sobre invenção, as discussões científicas da época e esse insight quase visionário. Ela termina a introdução com muito carinho pela obra, chama de prógene de dias felizes, antes das tragédias que viriam depois na vida dela, liga a escrita aos momentos com Percy. E ela ressalta que as mudanças na edição de 1831 foram mais de estilo, né? A essência da história continuou a mesma. Agora, vamos dar uma olhada no prefácio da primeira edição, de 1818, que, aliás, parece que foi o Percy Shelley que escreveu, né?
Quase certeza que sim, embora assinado por ela. E ali a gente vê uma tentativa clara de posicionar a obra. Como assim? Ele volta a citar o Dr. Darwin e os cientistas para dar uma base de plausibilidade. Tipo, olha, não é totalmente impossível. Mas logo diz que não é para levar ao pé da letra, que a intenção não era só um terror sobrenatural barato. Entendi. Queriam dar um peso filosófico, talvez. Exato. Argumenta que a história serve para explorar as paixões humanas de um jeito mais profundo. E é bem ousado. Compara com a Ilíada, Shakespeare, Milton. Uau, que pretensão. Sim, basicamente dizendo, isso aqui é inovador, mas está na mesma linha da grande literatura sobre a natureza humana. Mostra a ambição do projeto desde o início. O prefácio também menciona a origem na aposta das histórias de fantasmas e fala de um objetivo moral. É de evitar os efeitos enervantes dos romances da época e valorizar a afeição doméstica, a virtude. E tem aquele aviso importante, né? Qual? De que as opiniões do Victor Frankenstein não são as da autora, para separar criador e criatura, digamos. Faz sentido. Evitar má interpretação. E tem uma nota de rodapé, pelo menos na edição que a gente está usando, que é meio Sombrio. citando um amigo do Byron, John Hobhouse. O que diz? Lembra o destino trágico de quase todo mundo daquele grupo da Vila Diodati? Polidori se matou, Shelley morreu afogado, Byron na Grécia. Nossa, parece quase uma maldição ligada à criação da obra. Dá um arrepio, né? Coloca a criação num contexto ainda mais pesado. Bom, vamos entrar na história em si agora. Começa com Robert Walton, certo? Isso, as cartas dele para a irmã, Margaret. Ele está no Ártico, numa expedição. E cheio de ambição. Quer achar a passagem polar, desvendar o magnetismo, ser o primeiro a pisar onde ninguém pisou. Um homem movido por essa sede de glória, de conhecimento, mas ao mesmo tempo muito solitário. Ele lamenta a própria educação, se sente isolado, anseia por um amigo. E essa ambição e solidão dele preparam um terreno, né? Totalmente. Ele funciona como um espelho para o Victor Frankenstein, que ele vai encontrar logo depois. E a referência que ele faz ao velho marinheiro do Coleridge. Já sinaliza o tema da transgressão, de ir longe demais. Exatamente. O Walton estabelece o tom e os temas centrais. Aí eles avistam aquela figura estranha, gigante, num trenó, e no dia seguinte resgatam o Victor Frankenstein, exausto no gelo. E o Victor diz que está perseguindo alguém que me fugiu. O Walton sente uma conexão imediata com ele. Começo a amá-lo como a um irmão, mas o Victor logo adverte, né? Quando Walton fala da própria ambição... Sim, a reação do Victor é de puro desespero. Desgraçado, acaso partilha da minha loucura? Também bebeu a poção maléfica? É o gatilho para ele contar a história toda. Como um alerta. Exato. E é interessante notar que mesmo nesse estado, o Victor ainda consegue apreciar a natureza. Algo que o diferencia da criatura depois. Então Victor começa a narrativa. Infância em Genebra, família distinta, pais amorosos, a chegada da prima Elizabeth, que ele via como um presente para ele, minha apenas, e a amizade com Henry Clerval. E as personalidades deles são bem diferentes. Muito. Elizabeth é a calma, ligada à beleza. Clerval é o idealista, gosta de aventura, de moral. E o Victor... O curioso, o que quer saber os segredos da terra e do céu. Essa dinâmica inicial de afeto, de companheirismo, cria um contraste enorme com o que vem depois. A solidão, a obsessão. E aos 13 anos ele encontra aquele livro do Cornélio Agripa. Numa estalagem, por acaso. E aquilo desperta o fascínio pela alquimia, pelas ciências antigas, Paracelso, Alberto Magno. O pai dele não gosta nada disso. Não perca o teu tempo, ele diz. Mas não explica o porquê. E isso só atiçou mais a curiosidade do Victor. Ele sentiu que faltou orientação ali. Ele já não via graça na ciência moderna. Queria as grandes respostas que os alquimistas prometiam. Pedra filosofal, elixir da vida. Exato. E ele mergulha nesses estudos condenados por conta própria. Tem aquele episódio do raio destruindo a árvore, que o faz se interessar por eletricidade e galvanismo por um tempo. Sim, e ele se volta para a matemática. Mas é temporário. A morte da mãe, por escarlatina, pouco antes dele ir para a universidade em Ingolstadt, é um golpe duro. Elizabeth assume o lugar da mãe na casa. E em Ingolstadt, a antiga paixão volta com tudo.
Um professor, Amy Cramp, debocha dos estudos antigos dele. Mas aí vem Amy Waldman, O professor de química. que faz aquele discurso Inflamado. sobre o poder da ciência moderna de penetrar nos mistérios da natureza, comandar o raio. Aquilo reacende a ambição do Victor de um jeito avassalador. Farei ainda muito mais, ele pensa. E aí começa a obsessão de verdade. 2 anos mergulhado nos estudos. Esquece família, amigos, saúde. E começa a investigar o princípio da vida. Anatomia, decomposição, em lugares bem sinistros, né? Túmulos, ossários. Até que ele tem a descoberta. Uma luz brotou das trevas, o segredo da geração e da vida. Mas ele se recusa a contar para Walton como foi. Só alerta sobre o perigo de saber demais. E aí vem a decisão de criar um ser humano. E um gigante de quase 2,5 metros. Para facilitar o trabalho com as partes pequenas, ele diz. Que coisa! É a transgressão no seu auge, coletando material em necrotérios, matadouros, trabalhando escondido numa cela no último andar, completamente absorvido. Ele mesmo reflete depois, né? Que qualquer trabalho que afasta a gente dos afetos, das coisas simples, é nefasto. Exato. Ele definha, fica doente, nervoso, fugindo das pessoas como um criminoso. Então, a noite da animação. Triste noite de novembro, 1h da manhã. A criatura abre os olhos amarelos e mortiços. Respira, se move. E o horror do Victor é imediato. A beleza que ele sonhou virou aquilo. Pele amarela esticada, olhos aquosos, lábios negros. Mesmo com cabelos negros lustrosos e dentes perolados, o conjunto é hediondo para ele. Ele foge do quarto. Tem um pesadelo horrível. Acorda e a criatura tá lá, do lado da cama, sorrindo. Que cena! Ele foge de novo, desesperado. E, que coincidência, o amigo Clerval chega bem naquele momento. Uma ironia, né? A alegria de ver o amigo se mistura com o pânico. Ele pensa que o monstro ainda tá no quarto. Oh, salva-me, salva-me! E desmaia. Vem uma doença longa, delírios. Clerval cuida dele. Quando ele melhora, meses depois, na primavera, ele tem uma versão completa à ciência. Qualquer coisa que lembre o laboratório. E para fugir disso, começa a estudar línguas orientais com o Clerval. Uma tentativa de esquecer. Mas o passado não some assim, né? Vamos pro encontro na geleira, o confronto. Victor chama a criatura de demônio. Mas a resposta é surpreendente. Muito, a criatura fala com calma, com eloquência, pede para ser ouvida. Sou mal porque sou infeliz, não sou repelido e odiado por todos. Argumenta que merece uma chance de contar sua história. E aí ele começa a narrar. O nascimento, a confusão dos sentidos, a descoberta do mundo, fogo, fome, frio. A primeira interação com humanos. Rejeição imediata. Fuga, medo. Ele acha refúgio perto da cabana dos DeLacy e os observa em segredo. O pai cego, Agatha, Felix. E ali ele começa a aprender sobre bondade, tristeza, a pobreza deles e até ajuda escondido, né? Coletando lenha. O bom espírito. Sim. E aprende a linguagem ouvindo Felix ensinar a Safi, a árabe. Aprende sobre a sociedade lendo as ruínas dos impérios de Volney, riqueza, pobreza, família. Mas esse conhecimento traz dor, certo? É o ponto crucial. O conhecimento traz autoconsciência. Ele se vê na água e fica aterrado com a própria aparência. Começa a se perguntar: quem era eu? O que era eu? De onde vim? E entender a estrutura social, a importância da família, só acentua a solidão dele. Ele percebe que é um pária. E os outros livros que ele acha? O Hertz, que fala de melancolia, suicídio, Plutarco, com heroísmo e virtude, e Paraíso Perdido, de Milton. Ah, esse é chave. Totalmente. Ele se identifica com Adão, por ser o único, mas ainda mais com Satã, pelo isolamento, pela inveja da felicidade alheia que ele não pode ter. E ele percebe que, diferente de Adão, o criador dele o odeia. Exato. E para piorar, ele acha o diário do Victor, com os detalhes da criação, o horror do criador. Aquilo o destrói, a origem maldita. Aí ele tenta aproximação com o DeLacy cego. A conversa vai bem no início. O velho se mostra receptivo, mas quando os filhos chegam, pânico.
Violência. Felix ataca a criatura. E ele foge, com o coração partido. Mas agora Cheio de raiva. é a virada. Declarei guerra sem tréguas à espécie. Ele quer vingança. Queima a cabana. Decide ir para Genebra achar o criador. No caminho, salva uma menina, mas leva um tiro. Mais rejeição, mais dor. Perto de Genebra, encontra o pequeno William Frankenstein. Que o insulta e fala o nome Frankenstein. É o estopim. Serás a minha primeira vítima. Ele mata o menino e depois incrimina a Destiny, plantando o retrato da mãe do Victor com ela. A transformação está completa. Ele abraçou a maldade, movido pela rejeição. E na geleira, ele faz a exigência final ao Victor. Criar uma fêmea para ele. Uma companheira tão feia como eu. Promete que irão embora viver isolados. E Victor, dividido, com medo, culpado, acaba concordando. Relutantemente. Mas ele enrola, né? Adia. Viaja com Clerval para Inglaterra, Escócia. E se isola nas Ilhas Orcades para fazer o trabalho medonho. Mas as dúvidas voltam com força. E se a fêmea for pior? E se eles procriarem uma raça de demônios? Ele vê a criatura espiando pela janela. E num impulso de responsabilidade moral, talvez, ele destrói a fêmea inacabada. Nossa, e a criatura? Fica furiosa. É quando vem a ameaça icônica. Estarei a teu lado na tua noite de núpcias. Que arrepio. Victor joga os restos no mar, adormece no barco. E acorda na Irlanda, preso, acusado da morte de Clerval, que a criatura estrangulou na praia. Outra doença, delírios de culpa. O pai vai ajudá-lo, ele é absolvido, mas está quebrado. Volta para Genebra. Elizabeth escreve, preocupada com a tristeza dele, pergunta se ele ama outra. E Victor interpreta a ameaça da criatura de forma literal, né? Acha que é contra ele mesmo. Exatamente. Ele decide casar logo para, na cabeça dele, proteger Elizabeth e enfrentar o monstro. Uma ironia trágica. O casamento acontece. A viagem para Evian. A tensão de Victor aumentando. À noite de núpcias, Victor patrulhando a estalagem, armado, ouve um grito. Corre para o quarto e encontra Elizabeth morta. Estrangulada. A marca assassina do abraço do monstro. E vê a criatura rindo na janela, atira, mas ele escapa. O pai de Victor não aguenta o choque e morre também. Que tragédia sem fim. Victor finalmente conta tudo ao magistrado, que escuta, mas parece impotente. E Victor jura vingança no túmulo da família. Começa a perseguição. Uma caçada obsessiva. Europa, Rússia, Ártico. A criatura deixa pistas, mensagens, mantendo o Victor na trilha, alimentando o ódio dele. O meu reinado não terminou. Segue-me, sofrerás muito. Essa perseguição leva ao limite. Ele é sustentado só pelo ódio e por sonhos com os que perdeu. Chega ao oceano congelado, avista a criatura, mas o gelo se parte. É aí que o Walton o resgata. Ele conta a história toda para Walton e morre. O último pedido, que o Walton mate a criatura se a encontrar. E o final, o Walton na cabine após a morte de Victor e a criatura aparece. Chorando sobre o corpo do Criador. Este é também minha vítima, ele diz. É um momento poderoso. A criatura expressa remorso, mas também justifica seus atos pelo sofrimento, pela rejeição. O mal tornou-se o meu bem. Fala da solidão final. E diz que vai para o extremo norte se destruir numa pira funerária, para ninguém estudar seus restos. E então, salta do navio, desaparece na escuridão. Um final ambíguo que deixa muitas perguntas. Uau! Que jornada exploramos aqui. Desde aquela faísca num verão chuvoso, até essa tapeçaria complexa de ambição, criação, rejeição, vingança. Tantas vozes, tantas perspectivas. Exatamente. As camadas, né? O Walton buscando glória, Victor o conhecimento proibido, a criatura buscando aceitação. E a pergunta fica: onde está a verdadeira monstruosidade? As fontes revelam não só a história, mas a luta da própria autora com o ato de criar e suas consequências. E é impressionante como as questões levantadas lá atrás continuam tão relevantes hoje, né? Limites da ciência, responsabilidade do criador, o impacto da rejeição,
O que nos faz humanos? Ou monstros? Sem dúvida. Talvez a reflexão final não seja sobre o destino físico da criatura, mas sobre o que essa história inteira espelha da nossa própria condição humana. A capacidade de criar, de amar, mas também de rejeitar, de buscar poder e de causar uma dor imensa. Fica essa reflexão, então. O que realmente define a humanidade? E o que acontece quando essa humanidade falha ou é negada? Agradecemos a todos por nos acompanhar nesta análise de Frankenstein.